Thor Love and Thunder tá chegando em menos de 3 meses e a Marvel tá quietinha, né? Não tem um trailer do filme, não tem uma prévia, mal tem pôster. Os atores não estão dando nem entrevista. Praticamente tudo sobre esse novo filme do Thor tá sendo mantido em silêncio. Quando a Marvel faz isso, o que acontece? Vazamento, vocês sabem disso. Os bonecos oficiais do filme apareceram na internet e entregaram o jogo. Vem novidade por aí pro Thor, Valkyrie e Jane Foster. Mas o que mais chamou a atenção da galera foi o Gorr, o carniceiro dos deuses. O visual do vilão foi revelado e apareceu a Necro Sword, a espada mais cabulosa do universo Marvel. Você vai entender isso agora. Galera, foi esse o tempo que investimento é um negócio complicado, hein? Fala a verdade. Se você ainda acha isso, é porque você não conhece o Trade Map. Ele é um app totalmente grátis, que te dá aquela ajuda casca grossa para criar o hábito de investir. Bom pra caraca, ok? No Trade Map você opera na bolsa brasileira e americana, negocia criptomoedas e consolida sua carteira, tudo num lugar só. Fora isso, tem atualizações do mercado em tempo real. Curtiu? Então bora começar a investir totalmente de graça com o Trade Map. O link tá aqui embaixo. Clica agora, não dá mole. Inestrans, Peter aqui. Se você ainda não tá no hype aí pelo quarto filme solo do Thor, você deveria estar. O Gorr, o Carniceiro dos Deuses, tá chegando, galera. O vilão não tem esse nome de graça, porra, Carniceiro dos Deuses. O cara realmente chuta bundas. É uma ameaça de nível cósmico que mata Deus, lógico, né, pô, Carniceiro dos Deuses. E ninguém menos que o Christian Bale tá vindo pra interpretar esse vilão, o vilão Gorr. Agora, se você ainda não tá no hype pelo quarto filme solo do Thor, a culpa disso é da própria Marvel, né? Os caras estão regulando o trailer, estão escondendo o jogo. Pô, estão na moita, estão fazendo isso direto. Mas não tem como segurar vazamento. Eles podem segurar um trailer, né? Um teaserzinho, mas vazamento não dá. Quem acompanha o canal aqui sabe. As paredes têm ouvidos em Hollywood, né? O cara do cafezinho tá sempre lá, mandando pra gente o que tá acontecendo. Joga no Quora, enfim, no Reddit. Se a Marvel não solta informação oficial, todo mundo corre atrás de um informante, amigo. Sempre tem algum cara lá dentro, um X9. Então bora conhecer agora alguns segredos que acabaram de vazar do filme. Eu vou colocar você nesse app. Duvida? Então vamos ver. Só se inscreve no canal porque vai ajudar demais. A tu que você é inscrito aqui, porra, aí você ajuda pra caramba. Não só o canal, mas ajuda você a se informar. Porque quando a gente tá na reta final, é um funil, né? A gente vai chegando próximo ao filme, vai acontecendo muita coisa, vai soltando muita coisa, e aqui a gente traz pra você realmente o que tem embasamento, né? Porque lógico, vazamento pra caramba a gente evita aquelas coisas que são muito loucas, né? Então se inscreve e ativa o sininho pra você não perder, vamos lá. Vazamento é um negócio que não dá pra controlar, principalmente quando esse vazamento acontece fora das paredes do estúdio. Como todo filme de super-herói, o Thor 4 vai ter uma linha própria de brinquedos. É natural isso, né? Os brinquedos são desenvolvidos fora do estúdio, com meses de antecedência, né? Quem acompanha aqui o canal sabe disso. Trouxe vários vazamentos que se confirmaram só com os brinquedos da Marvel, né? As fábricas têm que trabalhar, o filme estreia no cinema, o brinquedo tem que chegar na loja na mesma semana, no mesmo dia. É aí que mora o perigo. Os caras não tem como controlar isso. A Hasbro licenciou os personagens de Thor, Love and Thunder e já colocou as fábricas para trabalhar. Alguém lá de dentro fotografou tudo e soltou na internet. Tá tudo no Instagram. A gente sabe agora como vão ser os principais personagens do filme. Daqui pra frente é só spoiler, ok? Fica avisado, porque não tem como isso não ser spoiler. Thor Odinson vai receber 2 bonecos diferentes. O mais interessante é o primeiro, ok? Thor Saqueador. É esse o nome do boneco. A gente já tinha visto o visual antes. É aquele Thor de jaqueta de couro, jeans, camiseta e tal, né? Parece um roqueiro. O que realmente chama atenção é o nome mesmo, né? Saqueadores é o nome daquele grupo de mercenários que existe no espaço. Yundo era um deles. Recebe uma homenagem, inclusive, dos Saqueadores no final do Guardiões da Galáxia Volume 2. Quem é que lembra dessa cena aí? Enfim. Então é o seguinte, parece que o Thor não vai se juntar aos Guardiões da Galáxia, mas vai se juntar aos Saqueadores no início do filme. É até curioso, porque recentemente o próprio James Gunn, o diretor do Guardiões da Galáxia, ele sugeriu que o Sam poderia ter algo com os Saqueadores no futuro. O segundo boneco do Thor é chamado só de Thor. É uma armadura asgardiana clássica, né? Os filmes mais recentes experimentaram com o visual do Deus Trovão. Só que agora parece também que Thor vai retornar com o visual original na história. Jane Foster aparece em forma de boneco com o nome de Poderosa Thor. O detalhe que a gente tem que prestar atenção aí é que o boneco não tem o nome de Jane Foster. Tem uma versão com elmo e outra sem elmo. Mas não existe um boneco da Jane Foster antes da transformação. Então é bem possível que a identidade de Jane Foster não apareça no filme. Ela se transforma em Thor e ponto final, não tem volta. O boneco da Valkyrie confirma o que já se sabia antes, né? O personagem agora é a soberana de Asgard. Trocou o uniforme dela e o boneco traz o nome de Rei Valkyria. Sim, senhoras e senhores, a Valkyria prefere ser chamada de rei, não de rainha. Quem também está presente na linha de brinquedos são o Groot e o Star-Lord.
Nenhum dos dois sofreu alterações no nome ou no visual, ou seja, são o Groot e o Star-Lord que a gente conhece, o Senhor das Estrelas, enfim. Talvez o Groot tenha saído da adolescência, né, mas não dá pra saber só pelo boneco. Ok, chegamos finalmente no Gorr, que é onde você queria, né? A primeira é que o boneco ficou feião. Desculpa aí, porra, é um maluco careca de olheira, vestindo uma toga branca, parece o Voldemort no Réveillon. Né, o visual do Gorr nos quadrinhos é muito mais perturbador. Nas revistas, o Gorr te passa aquela impressão de um ser quase demoníaco, que mata entidades divinas com maldade, só de olhar, com prazer. Você olha pra criança, prefere estar morto só de olhar pro Gorr. O Gorr desse boneco aí, na boa, me passa a impressão que ele vai pular 7 ondinhas em Copacabana no Ano Novo. Vamos ver como é que vai ser isso aí no filme, né? Agora, o que realmente empolgou foi a espada. O boneco vem com a espada de lâmina negra. Claramente é a All Black. Também conhecido como Necrosword. Porra, maneiro demais. Assim, galera, presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? A nível de importância, a Necrosword da espada dele, a All Black, é mais importante que o próprio Gorr. Se o Gorr não tivesse encontrado a Necrosword, ele seria um mané qualquer perdido no planeta. Quando o Gorr empunha a espada, quando ele segura a espada, tudo muda. Eu quero dizer, o Gorr já tinha ódio dos deuses, mas não podia fazer nada. No máximo ele podia ir pro Twitter e reclamar, vai ficar hater, né? Agora, a partir do momento que ele coloca a mão na Necrosword, o Gorr fica bichão, né? Porque sem a Necrosword ele vira hater do Inerd. Tipo, não dá pra fazer nada, só reclamar. A Necrosword em si é uma entidade consciente, é um deus sombrio. Essa espada foi o primeiro simbionte criado por ele, pelo Knull, a partir do sangue de um celestial. O bagulho é sinistro demais. Ela é oficialmente a espada do Knull, ok? Quando o Knull foi aprisionado, bilhões de anos atrás, tá? Eu não tava lá pra ver. A Necrosword ficou trocando de mãos. Mas o dono é ele, é o Knull. Ou Nu, né? No inglês é Nu. Eu falo Knull aqui, mas... Enfim, eu já fiz um vídeo inteiro sobre essa arma aqui no canal. Dá uma conferida, vou deixar até aqui. É tudo sobre essa espada, tá bem bacana. Ou seja, a chegada da Necrosword no semi abre um mar de possibilidades. Você deve estar entendendo onde é que eu quero chegar. A gente sabe aqui que a Sony e a Marvel estão querendo investir no simbionte. Tá dando certo, tá dando din-din, tá sendo tio Aquila pra todo mundo. Tem um pedaço do Venom no CM. Vocês têm que se lembrar disso, lembrem-se. E agora vai surgir a Necrosword. Então não é impossível aparecer o Knull no futuro. É muito provável. Te convenci? Ficou no hype agora? Thor Love and Thunder chega nos cinemas em dia 7 de julho. Falta pouquinho. O trailer vai aparecer a qualquer minuto. Deve estar aparecendo agora, vendo esse vídeo aqui agora, não sei. Vai ser bom a gente ficar de olho. Eu quero ver esse gosta de roupinha grega, em ação, casca grossa. Eu quero mais ainda ver como é que ficou ele com a Necrosword. Quero ver qual vai ser o poder dela lá. Agora, respondi, tu curtiu o visual do Gorr? Qual é a sua teoria pro enredo do Thor 4? Comentem. Mas olha, você só vai saber isso tudo se você estiver inscrito aqui. Porque vai sair o trailer, eu vou analisar detalhe por detalhe, cada frame. Você vai estar comigo nessa, mas você tem que estar inscrito com o sininho. Senão não pipoca pra você, você perde. E é bacana a gente estar informado, a gente manter esse hype lá em cima. Fica comigo, fica nesse canal aqui. Se inscreve com o sininho. Obrigado de coração. Valeu, até a próxima. Fui!